Há pouco mais de um ano, a diplomata Vanessa Dutti de Farias assumiu um cargo novo no Ministério das Relações Exteriores. Ela se tornou a primeira alta representante para temas de gênero. O meu cargo ele foi criado há um ano com um primeiro objetivo básico, que é trazer o Brasil de volta para a normalidade, falando assim, bom, em claro português. Então, nós quisemos dar um sinal político, institucional, de que o Brasil voltaria a atuar no sentido das nossas posições tradicionais. Antes desse retorno ao Brasil, Vanessa era cônsul-geral adjunta do Brasil em Barcelona. Na aula inaugural do Departamento de Relações Internacionais, ela destacou o compromisso do governo federal com ações afirmativas para trazer mais diversidade e inclusão para a diplomacia brasileira. Atualmente, apenas 15% dos embaixadores no mundo são mulheres. Nós, as mulheres, negros, somos metade, mais de metade da população do nosso país, mas a gente não ocupa metade do poder econômico e do poder político. E é por isso que existe o meu cargo, e é por isso que a gente precisa falar também de política externa feminista. A gente tem tentado avançar no âmbito do IRI uma discussão sobre política externa feminista, olhando particularmente as visões de países latino-americanos. A gente sabe que essa é uma agenda que vem crescendo muito no cenário internacional, com países cada vez mais aderindo a essa agenda, e pensar a importância desse debate para a América Latina, quais são as perspectivas latino-americanas sobre isso, e como a gente pensa a política externa a partir de um recorte de gênero, de raça. Em outubro de 2023, o Ministério das Relações Exteriores instituiu o Sistema de Diversidade e Inclusão, composto por 4 comitês: um étnico-racial, um de gênero, um voltado para pessoas com deficiência e outro para pessoas LGBTQIA+. De acordo com o levantamento do Itamaraty, apenas 3% dos diplomatas brasileiros são negros e 23% são mulheres. A pesquisa sobre pessoas com deficiência ainda não foi concluída. A ministra destacou os esforços de diversidade e inclusão em todos os setores do governo. A gente tem 2 tipos de medidas. Existem desde medidas para ampliar o acesso, até medidas já legais. Por exemplo, a gente tem no serviço público uma cota hoje de 30% para pessoas negras ocuparem cargos de confiança. Então a gente precisa atuar em várias frentes, né? No acesso, mas também na ascensão funcional dos grupos minoritários, que são minoritários numa perspectiva da pouca representação, mas que são a maior parte da população. O Brasil é um país formado por mulheres, por negros, e esses grupos ainda não detêm o poder, não ocupam espaços de poder numa relação de paridade. Em 1918, a baiana Maria José de Castro Rebelo foi a primeira mulher a ingressar no serviço diplomático e a primeira funcionária pública do Brasil. A Maria José, ela conseguiu um parecer, na época do Rui Barbosa, para prestar o concurso. Houve uma autorização do então chanceler, do excepcional, do Nilo Peçanha, e ela entrou em primeiro lugar, em 1918. Ela entrou em primeiro lugar em 18, mas também eu quis botar aqui o dado de que a primeira mulher negra, que foi a Mônica de Menezes, ela entrou só em 78, tá? Para a gente ver também a discrepância de raça dentro da minoria de mulheres. Em 1938, o chanceler Oswaldo Aranha proibiu expressamente a entrada de mulheres no serviço diplomático. A decisão valeu por 15 anos. Nos dias de hoje, o acesso das mulheres melhorou um pouco, mas a ascensão na carreira é um problema. Mais da metade se aposentam antes de chegar aos mais altos postos. E é um debate que começa no norte global. Então, a Suécia, a Alemanha, depois a França, a Espanha. Mas, gente, cada país de um jeito. E para cada país tem realmente um sentido e uma tradução. A ministra destacou ainda iniciativas do Chile e da Colômbia para uma política externa feminista. E a Colômbia apresentou lá os seus 5 pilares temáticos, as 100 ações. É realmente algo absolutamente ambicioso, transversal, que foi construído muito com as organizações da sociedade civil na Colômbia. Existe lá uma situação que eu não vejo no Brasil.